Você está ao vivo. Não, legal, bicho. Vamos bater um papo, então? Tá. Vamos seguir naquela nossa linha, falando sobre empresas, sobre momento, atualidades, sobre o que fazer, como vencer, como sacrificar, o que sacrificar, não é? E também lembrando, né, que a live de quarta-feira é um pouco diferente, né? A live a de quarta-feira a gente não tem um tema específico, a gente mais bate um papo também, conversa um pouco sobre negócio, sobre temas que estão acontecendo hoje também no cotidiano. Então, uma live mais leve, assim, também. Só lembrando que terça-feira a gente tem a nossa live, que é o nosso react, né? A alguma notícia, algum tema. E na quinta-feira a nossa série que a gente está construindo juntos, a série do zero à execução de um projeto, né? Show, maravilha. E uma coisa legal de quarta-feira também é a gente trazer fogueira, né? Trazer situações ali, trazer perguntas, sem planejamento nenhum, sem escopo, né? Da Eu conversa. tinha um nome até para essa live de hoje, que era Bola na Fogueira. Que hoje é o dia de não ter script, não ter roteiro, não ter nada planejado e simplesmente pôr o assunto mais quente na roda e debater ele. Então eu vou começar com um assunto bem leve, para a gente trocar uma ideia. Política. O que que Esse é você, leve. o que que você como empresário, tá? Um cara que já construiu e está construindo, pensa. E eu não vou falar sobre o que você pensa de política, mas como você pensa que o empresário tem que reagir aos acontecimentos políticos. O que você traz, que eu sei que a tua opinião é bem legal sobre isso, sobre o que acontece com a política. Como que isso vai intervir no negócio ou como que não vai? O que você traz pra gente? Indiferença. O empresário tem que ter diferente. Não tem que ter partido. Independente de quem está no poder, ele vai ter que fazer o que ele tem que fazer. Tem que ser diferente. A situação do país nunca vai estar do jeito que você quer, nunca vai ter a situação ideal. Mas ser empresário é pisar em ovos mesmo, é lidar com situações difíceis o tempo inteiro e não tem tempo de olhar para trás e reclamar. O empresário não tem essa, como é que eles dizem, não tem essa liberdade. Ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele para, ele não constrói, ele não vai para frente, ele não fatura, ele não vende. Então, minha opinião, o Brasil tem muito problema, principalmente político, muito problema estrutural também. Juros altos, isso impacta diretamente vários empresários. Várias questões que atrapalham também o empresariado em relação aos impostos, cada vez mais difícil. Mas o empresário, na minha opinião, não tem que olhar para isso nisso. Tem que fazer o que tem feito, o jogo é esse, as regras do jogo do país é essa. Enquanto não mudar a regra, você tem que fazer o que tá dito para você fazer. E uma das razões que eu consigo ver em quem, quem já alcançou o sucesso é a obediência. Seja obediente, conforme até você disse, dê ao de César o que é de César, dê ao teu cliente o que é do teu cliente, se for parafrasear um pouco ao contrário, mas faça o que tem que ser feito, seja obediente, cumpra as regras, pague os teus impostos. Óbvio, a gente não pode também ser, no sentido de se sentir confortável com a situação, essa situação não tem muito o que ser feito, sempre trabalhar para melhorar, se puder melhorar através de leis, através dos seus candidatos que você elege democraticamente, melhorar a situação do país. Tem até um projeto hoje que é uma pauta em comum entre os empresários para todos os partidos, independente de quem está. Isso é uma pauta, um tema que a gente pode trazer qualquer dia aqui também, que são uma lista de várias coisas que tem que acontecer no país, independente de partido, independente de posição política, é isso que o empresariado precisa para as coisas melhorarem. Então, a gente tem que ir nessa vertente, ver o que tem que melhorar, mas cumprir as regras e ser obediente. Porque a desobediência não traz nada. Isso a gente pode ter algo mais filosófico, mas ser desobediência é negligenciar o que você tem que fazer, sonegar imposto. Esse tipo de coisa não é o que o empresário tem que, na minha opinião, ter como parâmetro de atuação. Cara, com certeza. Eu vou te falar que eu penso muito parecido, né? Com relação ali à política, né? Porque ela interfere muito no negócio. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Mas eu penso muito naquela linha do estoicismo, né? O que você pode fazer com isso? Ah, eu não posso fazer nada.
Então não faça nada, faz outra coisa. Então se incomode com o que você consegue interferir. Mas tal governo vai entrar, prejudica o mercado, vou vender menos, o faturamento cai. Beleza, já sabe disso? Sei. Então, já sofreu, pronto. Como que eu vou reverter? O cara tem que pensar num produto novo, num formato novo. Eu tenho que resolver essa equação aí que a vida me trouxe de algum jeito. Não vou ficar sentado chorando. Vou ficar 4 anos chorando porque eu não gosto do presidente. Pô, paciência. Você vai fazer o quê? Não tem outra opção, você tem que fazer o que tem que ser feito, independente de quem está lá. E eu ouvi isso de um empresário muito bem sucedido há muitos anos atrás. Já era um empresário bem sucedido, já tinha empresa, já era piloto de avião, já tinha um faturamento alto também. Ele disse: Murilo, não interessa quem está lá. A gente tem que ganhar dinheiro igual. E a gente ganha dinheiro igual. Então, eu entendo o lado político, a posição política de cada um. Tem um que mais é liberal, mais conservador, ou defende uma ideologia, ou é contra uma ideologia. Eu entendo, não estou dizendo que a gente não tem que não ter isso. Mas como empresário, a gente não pode se agarrar muito nessa ideia. Ela não te ajuda a ser produtivo, não te ajuda a criar, a inovar, a fazer melhor. E os desafios, eles vão sempre estar. E as situações nunca ficam piores para sempre, na minha opinião, Nilson. A gente estava numa ditadura militar, a gente foi para uma situação de liberalismo econômico, depois a gente teve a situação com o PT, depois mudou tudo, depois a gente entrou numa crise, e depois as coisas começam a melhorar, o juro depois voltou com o Bolsonaro, um juro mais baixo, o juro está mais alto. Então, eventualmente as coisas vão melhorando e as coisas vão acontecendo, e se você performou quando as coisas estavam difíceis, assim que as coisas começarem a melhorar, você vai voar. Então, só vai te fazer melhor. Não é fácil. E duas coisas ali que eu penso. Quando as coisas estão ruins, às vezes elas estão para você, mas estão boas para alguém. E quando as coisas estão boas para você, às vezes está ruim para o outro. Então são fases, né? Altos e baixos ali. Sempre. E uma outra coisa, cara, que é muito interessante. Aí, beleza, o teu candidato ganhou. O que mudou do mesmo jeito? Vai acordar cedo do mesmo jeito. Tem que produzir do mesmo jeito, criar produto do mesmo jeito, chegar no cliente do mesmo jeito, tem que gerenciar a tua equipe do mesmo jeito. É a mesma coisa. No final, exatamente. Você vai... cara, dá pra... Mas amanhã eu vou ter que levantar 5 horas do mesmo jeito e vou ter que treinar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que trabalhar. Meu time perdeu, mas aí foi rebaixado meu time. Beleza, amanhã tem que acordar 5 horas do mesmo jeito. E as oportunidades também, que duas coisas que eu queria também falar antes, elas envolvem duas habilidades de você, resiliência e perseverança. São duas habilidades que o empresário tem que ter. E também, se você ir nessa linha de o que está fora não te atrapalha, não entra dentro da tua cabeça e você vai fazer o que você tem que fazer, hoje no mundo globalizado que a gente está, as oportunidades não estão só aqui no país. As oportunidades também existem fora do país. Então, por que eu digo isso? Continua inovando, continua criando produtos, serviços, desenvolvendo, estudando, fazendo mais até. Usa como motivação a situação do país precária, faça mais, melhor, para mudar, usa isso como um desafio, porque as situações hoje permitem que a gente tenha um acesso ao mundo inteiro. Então a gente nunca sabe onde a gente vai chegar. A gente falou da Cazé TV ontem, então se ele tivesse parado lá em 2014, 2015, teve uma crise em 2016 lá com o impeachment da Dilma e tudo mais. Se ele tivesse parado de fazer, tivesse se desistido por causa da situação política do país ou reclamado, talvez ele não estaria onde ele está hoje. Você viu como o jogo mudou? Você viu como a pandemia chegou e mudou tudo e depois as coisas mudaram, a pandemia acabou, não tem mais, as oportunidades voltaram a aparecer, a empresa que era maior quebrou. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então seja preparado, crie tua própria sorte. É isso mesmo. Tem que acordar cedo, tem que fazer do mesmo jeito, criar do mesmo jeito, vender do mesmo jeito, o dinheiro é o mesmo. E eu queria que Eu queria muito que o colaborador tivesse essa mentalidade. Isso não é só para empresário, é você que está numa empresa também. Cara, o que você pode fazer melhor? Você pode acordar melhor, você pode chegar mais cedo, você pode entregar mais, você pode ficar até mais tarde, pode abraçar mais projetos por um mesmo salário. O que você pode fazer de melhor? Eu acho que essa mentalidade que você como funcionário pode ter e no futuro querer empreender e estar preparado para os desafios que vai ter quando começar a ser um empresário. Cara, com certeza. Com certeza. É uma pena que a gente não consegue emprestar os olhos para os outros, né?
Mas realmente, cara, política é um assunto e sempre vai ter em alta, né, cara? Sempre vai ter um chorando, um sorrindo, mas vai todo trabalhando igual. Exatamente. Um outro ponto que eu queria trazer para você, também que é um assunto que a gente gosta muito em comum, são vendas. Quero falar um pouco de vendas contigo. Tá? Talvez até a gente criar alguns cenários aqui para ilustrar algumas teorias nossas voltadas a vendas. Tá? Mas, basicamente, eu quero que você me ajude aqui a construir um raciocínio, construir uma esteira voltada a uma venda. Quando eu quero vender alguma coisa para alguém, qual que é a trilha que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar primeiro no produto, depois no cliente, forma de pagamento, entrega, o que você me diz assim? Vamos trazer aqui para a realidade de um comércio físico, tá? Uma loja no shopping de açaí. Vamos lá, eu tenho uma lojinha dessa de açaí. Eu quero vender. Qual você acha que é a trilha que eu tenho que seguir para chegar no meu cliente e faturar? Eu teria dado uns passos para trás nessa pergunta, né? Se ele abriu uma loja de açaí, por que ele abriu uma loja de açaí? Primeiro, para abrir uma loja de açaí no shopping já é bastante investimento. Se ele não tinha esse investimento, não tinha esse dinheiro, ele deve ter pegado empréstimo. Ou deve ter tido algum tipo de investidor, seja ele qual for. Eu já partiria daí. Por que você abriu uma loja? Se você abrir uma loja para vender algo para alguém. Isso. Uma loja na minha cidade é quente, o shopping bomba sempre, eu acho que é uma boa ideia ter uma açaí no shopping, não tem. A tua cidade é quente? Eu acho que assim, eu estou tentando morder a tua pergunta até eu chegar no cerne dela também, para ver se eu entendi também a tua pergunta. A gente partiu do pressuposto de que ele já tem uma loja, está lá vendendo açaí, como que ele pode vender mais açaí? Isso. Um impulsionador de vendas é o marketing, porque o marketing ele veio da venda. A gente está falando de marketing, a gente fala de impulsionar as vendas, a venda sendo o objetivo final, e o marketing é você ter esse alcance para ter uma possibilidade de venda. E eu analisaria essa parte para como vender através das lentes do marketing. Como que eu estou posicionado no shopping? O meu produto é premium, o meu produto não é premium, quanto custa? Mas talvez eu estou tentando morder a tua pergunta ainda e tentando até encontrar uma solução. Mas você tem que mostrar que você existe. Existe tráfego nesse shopping? Provavelmente tem um tráfego. Você está em que parte do shopping? Está numa parte que tem bastante gente passando? Você está numa praça de alimentação? Você está no quiosque? Aonde que você está? Um quiosque na entrada do shopping ali. Hã? Um quiosque na entrada do shopping. Um dos pressupostos de você vender algo para alguém é criar o desejo. Quem faz isso é a Coca-Cola. Então você tem que, como cria o desejo de consumir o produto, nesse caso, o açaí. Quando alguém compra de você, essa é a decisão final na cabeça dele. Antes disso tem a vontade, antes disso tem o desejo. Então, quando a gente fala de marketing, o marketing ele vai bater em como acionar esse desejo dentro de você. Porque é a partir do desejo que vem a decisão de compra. E quando você toma a decisão de compra, eu não sei se você olha para o teu bolso, você quer comprar de qualquer maneira, você vai arranjar dinheiro para comprar. Então você não precisa, talvez, perguntar, o meu público tem dinheiro para comprar ou não. A partir do momento que você pôr desejo dentro do coração dele, ele vai ter vontade de comprar, ele vai arranjar um dinheiro para comprar o teu produto. Se ele é uma criança, se ele é um adolescente, ele vai pedir para o pai. O pai vai dar dinheiro para ela, ela vai conseguir consumir o produto, porque ela tinha o desejo de consumir. Se ela não tem um pai, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que fazer alguma coisa para conseguir esse dinheiro. Então, ela não ter o dinheiro não significa nada. Você já tem o desejo. Como que você, com um quiosque no shopping, consegue despertar essa palavra, o desejo dentro do teu consumidor? Quem está mais consumível de açaí, que está mais tempo livre, é adolescente. Adolescente que consome bastante açaí, até mesmo criança, minha sobrinha gosta bastante de açaí. Talvez e gerar um desejo em criança não é tão difícil. Criança, se você mostrar algo na frente dela, tem vontade de consumir, assim como o bebê.
seja quem for. Então, aumentar as vendas, você tem que descobrir um jeito de gerar desejo, né? E o que gera desejo também? Ver os outros fazendo. Ver os outros fazendo alguma coisa te gera desejo. Então, esse é um ponto. Se você passa perto de um quiosque de açaí, não tem ninguém consumindo, não é atrativo, não tem ninguém, não tem movimentação, não tem nada acontecendo, talvez não gere esse desejo. Mas se você passa perto de um açaí, tem gente consumindo, tem uma alegria em torno disso, tem bastante fila, tem um negócio acontecendo, aquele desejo vai despertando e você fala, puta, eu quero açaí, cara. Por quê? Porque tudo isso no consciente eu tô vendo, tá acontecendo, e eu tô vendo gente consumindo, eu tô vendo que isso é validado já, então é igual a Amazon faz, né? Ela coloca comentário já, para você ver que outros comentaram e consumiram aquele produto, e você consegue se conectar com outro ser humano e consegue confiar naquele produto, naquele ser que você vai comprar, ou naquele vendedor. E nesse caso, talvez seja a mesma coisa, Nilson. Então, o que poderia fazer? Faça a quarta-feira do açaí de graça. E faça esse murmúrio, ou sexta-feira, ou faça. Sexta-feira geralmente tem um tráfego maior no shopping, então você acaba perdendo faturamento por fazer esses dias. Mas nos dias que tem menos tráfego, segunda, terça-feira, faça um açaí com preço reduzido. Faça um açaí de graça, faça novos produtos que você pode oferecer, faça esse murmúrio girar em torno do teu negócio e fazer essa criação do desejo no coração do teu consumidor e na mente dele. Legal, cara. Legal. Interessante, né, cara, esse ponto que você trouxe. Que o cara comprar, ele abrir a carteira, fazer o Pix, é a última coisa, né? O trabalho foi todo feito já. Até aí. Então, pô, legal. E o marketing tem seu valor, então, né? E muitas pessoas acham que marketing é uma postagem, ou que marketing é uma placa. Mas vai muito além disso, né? Na minha opinião, sim. A minha é uma construção de marca dentro da tua cabeça. Que é isso que a Apple faz, que é isso que a Coca-Cola faz. Você não vê... Eles constroem a marca dentro da tua cabeça, para gerar o desejo de você ter a marca. Então, quando a gente fala muito da Apple, mas é que é uma empresa extremamente valiosa, que acertou muito em muitas coisas também, né? E vende, hoje a gente se endivida para comprar um iPhone. Um iPhone custa 16 mil reais. Hoje, quanto um empregador médio deve ganhar entre 2.000 e 3.500 reais. Ele parcela isso em 10 vezes, ele é 1.200 reais, mais do que 1.200 reais, se você for parcelar em 10, né? 24 talvez se parcele em menos, mas isso aí já compromete quanto do faturamento do empregado médio. E tem gente que vai lá e compra porque despertou o desejo de ter. Tem uma construção da marca dentro da tua cabeça que Apple é lá a reputação, Apple é dos crazy ones, lá na propaganda do Steve Jobs nos anos 80, Here to the Crazy Ones, eles lançaram essa propaganda depois também, para os misfits, para aqueles que não... Então eles atacaram uma parcela da população que gerou uma identidade. Então tem um Apple, eu tenho um Apple, eu tenho uma identidade. Eu sou Apple, eu sou hippie, eu sou descolado, eu sou tecnológico, eu sou diferente. Então é uma identidade por trás do consumo também. Não, legal. Legal. Você vê, né? E tem muita empresa que vai pensar no marketing, vai pôr no orçamento no marketing lá 2% de faturamento põe no marketing. Não, porque o marketing não é o dinheiro. Não, é melhor pôr dinheiro em outras coisas do que no marketing. Quando, na verdade, o marketing junto com o setor de vendas são o coração e as duas pernas da empresa, né? Com certeza. Sem vendas, você não tem uma empresa. A gente já conversou já. Você pode não ter nada. Se não tem venda, você não tem empresa. E o marketing anda junto nisso. Eu já vi que a Apple investe 25% do faturamento em marketing. Então, são duas... óbvio, a venda em si e também como fazer a venda, como alcançar esse teu público também através do marketing. Então, o marketing ele não é só essa postagem no teu Instagram lá, dizendo o que você tem, ele vai muito além disso. É fazer um ninho dentro da tua cabeça, para ser bem objetivo e sincero com você. E fica lá, né? Não é à toa que a própria Coca-Cola, que é a Coca-Cola,
gasta bilhões e bilhões e bilhões em marketing, em propaganda, em outdoor, em Tem dois pontos fachada. aqui, tem 2 pontos nisso, antes de eu interromper, desculpa de interromper. Tem essa, eu não tenho necessidade de consumir uma Coca-Cola, mas eu tenho muito desejo de consumir uma Coca-Cola por causa disso. Ela construiu. Hoje eu consigo ficar minha vida inteira sem consumir Coca-Cola, mas a gente deseja uma Coca-Cola com pizza, uma Coca-Cola com hot dog, e é gostoso. E a Coca-Cola é um produto muito bom, bem feito também. Mas também tem aquele consumo por necessidade. Eu preciso comprar isso aqui para limpar minha casa, eu preciso comprar isso aqui por algum motivo. Aí você tem um consumo por necessidade, é uma outra estratégia de negócio, não necessariamente gera desejo, mas você supre uma necessidade que existe. Você está no mercado dizendo, eu supro essa necessidade, eu sou o melhor a suprir essa necessidade, tenho o melhor preço para suprir essa necessidade, tenho o melhor produto. Aí tem uma batalha que você vê no mercado, que isso acontece bastante. Pode ser que algumas marcas não tenham desejo, mas tem necessidade. Então, talvez a gente podia falar um pouco marcas que geram desejo para você consumir e marcas que suprem a tua necessidade. Não necessariamente elas saciam esse desejo de consumir. Sim, você compra porque tem que comprar, né? Até o produto de limpeza que você falou é isso, né? Tem que comprar. O meu sonho não é comprar Omo. Não é o desejo que eu tenho. Tem que comprar um bom sabão. Exatamente, às vezes barato, às vezes que resolve, ou às vezes você paga mais caro para um produto de maior qualidade também, isso acontece, eu quero um produto melhor, vou pagar mais caro, e tem muita gente que tem que entrar nessa esteira uma hora, Nilson, para falar o quanto o preço impacta a tua decisão de compra, no sentido de valor. Quanto mais caro você espera que aquilo seja, melhor. Então, talvez o empresário que está começando fala, vou precificar barato, vou vender mais barato que minha concorrência, mas talvez você esteja desvalorizando a tua percepção de valor perante o teu consumidor. Eu já vi empresário, inclusive de São Paulo, tive uma entrevista uma vez, ele disse, Murilo, a minha proposta não era mais barata, era mais cara, e mesmo assim a gente conseguiu realizar o negócio. Por causa da percepção de valor. Você fala, é o melhor, se eu for gastar menos, talvez eu não tenha essa entrega, então já que eu vou gastar, é melhor já gastar tudo de uma vez e saber que vai entregar, que é a melhor qualidade, e talvez tenha esse cálculo de retorno de investimento também. Então, uma hora a gente pode voltar a falar talvez dessa relação preço e valor, percepção de valor. E não cair na tentação de achar que por ser mais barato, você vai ser escolhido. Não necessariamente isso acontece. Pode ser que aconteça, mas não é uma regra e não necessariamente isso acontece. Eu já vi acontecer, você provavelmente já deve ter visto casos assim também. Cara, com certeza. E uma dúvida que eu tenho também, em que momento, na tua opinião, sai do setor de marketing para o setor de vendas de uma empresa? Onde que se dividem? Sai do setor de marketing para entrar no setor de vendas? Em qual momento você acha que isso acontece? Em qual fase do processo de vendas você acha que deixa de ser trabalho do marketing e vira trabalho só das vendas? O marketing, vou falar um negócio, o marketing bem feito, quando o cliente sentar para conversar com quem ele tem que falar para fazer uma venda, ele já está vendido. Se o marketing for muito bem feito, a função dessa venda é somente dizer, essa aqui é a proposta, é assim que funciona, e fazer a execução dessa venda. Se o marketing for muito bem feito, isso pode acontecer. Ou seja, a gente fala do lead já chegar muito quente para comprar, porque ele já foi educado, já foi nutrido, ele já foi gerado o desejo dele comprar muito antes. Quando você está falando da loja de açaí, quando você senta para comprar um açaí, a decisão, o marketing já foi feito, ele está lá para tirar o pedido dele. Então, esse vendedor do açaí lá, ele é um executor da operação, tanto que o vendedor é o mesmo que opera o caixa e faz o açaí ao mesmo tempo. Ele não tem que convencer. E podia ser um totem. Poderia ser automatizado. Então, talvez há casos que a venda ela é mais complexa, a venda ela demora um tempo mais, por causa que os tomadores de decisão de quem está comprando não é somente um. Aí você pode falar entre B2B e B2C.
B2C só eu decido, eu quero comprar ou não quero comprar. Mas estou falando de B2B, eu sou uma empresa, eu tenho o setor de compras que decide quem vai comprar, eu tenho o supervisor que passa, que decide se vai ser esse o fornecedor ou não, tem um decisor acima, então essa venda pode ser mais alongada, e o departamento de vendas aí ele tem que realmente estar em cima, conversando, mandando propostas, explicando como funciona tecnicamente, fazendo a proposta de desenvolvimento de um software que pode ser um projeto muito grande, aí tem que trazer um engenheiro técnico, aí a parte da venda fica nessa parte técnica, execução e venda. Aí você pode ter um. Aí a gente está falando de duas marketing B2B e B2C. Aí são por isso que tem a área de vendas no B2B e nessas vendas desse tipo, mais vendas mais complexas, ela demanda mais. Para consumíveis, onde o ticket é menor, o marketing ele pode potencializar muito o impulsionamento dessas vendas. Então dá para dizer que na maioria dos casos, um setor de marketing já supre a demanda da maioria das empresas ali. Não precisa diferenciar em marketing e vendas. Depende, Nilson. Depende desse caso em relação a B2B, que eu sou um tomador de decisão, eu decido se eu vou comprar uma venda de ticket menor, mas uma venda de ticket maior, você pode ver quando a gente vai comprar um carro, que é um investimento maior. O vendedor tem muito a ver com isso, não somente o marketing foi feito. O marketing fez tudo o que podia, fez a propaganda, o anúncio na TV, fez toda aquela parte de gerar o desejo, fazer você ir até a concessionária, gerou o desejo de você querer saber mais sobre aquele carro, querer comprar, até que o marketing fez a parte dele, despertou esse desejo. Você está falando de ticket maior, 150, 200, 250 mil, 300 mil, até mesmo imóvel, essa decisão não é instantânea, essa decisão pode levar mais tempo, e ela depende, eu ver muito mais valor, e também é uma decisão que vai me trazer mais risco se eu errar. É por isso que o vendedor está lá, para tirar essa dúvida, para forçar para até ser um pouco agressivo no sentido de mostrar para você os benefícios, mostrar para você qual é o teu valor agregado, qual é o teu retorno de investimento em comprar um imóvel, o que esse carro vai trazer para você, comodidade para tua família, segurança para tuas crianças, para tua esposa, tem airbag duplo. Aqui o vendedor começa, mas o marketing, é por isso que, para responder a tua pergunta, o marketing em vendas depende de qual produto ou serviço eu estou vendendo. Aí você pode falar de ticket médio em relação baixo ou alto, compra B2B, B2C. Aí você vai ter que meio que diferenciar personalizar do que você está querendo falar. Não tem uma regra de bolo que é só isso aqui. Depende de caso a caso. A cada caso a caso ele tem suas regras também. Entendi. E está bem atrelado ao ticket, não é? Ao custo do produto. Na minha opinião, muitas vezes. Quando é mais baixo, muitas vezes não precisa de um setor de vendas, porque a venda já é feita gerando esse desejo. Mas quando é uma coisa de valor maior, um pouco mais complexo, tem que ter alguém, um closer ali, alguém vendendo para... E porque se eu errar comprando um açaí de R$20, Nilson, eu perdi R$20. Né? Não estou dizendo que R$20 não é dinheiro, tá? Estou dizendo que o risco de perder R$20 ele é menor do que perder R$200 mil. Ou muitas vezes perder uma ferramenta, vai comprar uma máquina para a indústria, gera outros problemas também. Exatamente. Então, o ticket médio, igual você disse, né? Por causa do risco. O risco daquilo não der certo. Então, R$20, eu corro o risco disso aqui não funcionar. Eu não preciso de você me dizer que o açaí é bem para a saúde, que é feito lá do Nordeste, da bagaça, do não sei o quê. Eu não preciso disso. Mas para comprar uma máquina para minha indústria, 600 mil, 800 mil reais, como que é a manutenção, como que é o pós-venda, como que é a reposição de peça, já vira uma conversa e tá tudo certo. São questões mais complexas. Então tem marketing para cada caso, tem vendas para cada caso. E negócios é esse mundo de coisas que a gente tem também, né? De possibilidades. Legal. E agora, eu quero finalizar contigo com a gente falando sobre um tema também que eu gosto muito, seguindo no campo de vendas, mas agora eu quero falar mais voltado para aquele trabalhador, aquele colaborador
que já está empregado e quer ganhar mais. Que eu tenho muita simpatia por trabalhar com vendas. Porque a gente sabe que geralmente o primeiro passo, né? Geralmente é o que liberta você, é você começar a vender alguma coisa e ter comissão. Muita gente não dá valor para a comissão, não enxerga o potencial que tem de você ganhar por comissão, deixar aquele fixo, deixar de ganhar 3 mil fixo para você arriscar ganhar 30 mil vendendo. Tá? Eu quero saber qual que é a tua opinião. Vamos falar bem para essa pessoa, esse cara que ele quer ganhar mais e não sabe o que fazer, e ainda não entendeu, não descobriu as vendas. Tá, deixa eu tentar entender a tua pergunta. Você está me dizendo para a gente tornar mais interessante, ele ter que correr atrás do peixe dele do que ter um peixe fixo todo mês. Mas só que esse peixe ele pode ser muito maior do que o peixe que ele tem. Mais ou menos algo nesse sentido? É isso aí. Eu quero falar para esse cara, para essa pessoa que ainda não descobriu as vendas, mas que quer ganhar mais. E que pode estar ouvindo a gente agora e está com essa dúvida. Cara, mas como é que eu faço para ganhar mais? Não falaram como é que eu faço para ganhar mais. E eu não penso em empreender. Mas eu queria ganhar mais, eu tenho potencial para ganhar mais dinheiro. O que eu faço? Vendas. E vendas no sentido de ter uma recompensa variável. É isso que ele tem que entender. O fixo, ele é algo que te traz estabilidade. Só que ele é fixo. Ele não muda. É sempre a mesma coisa. Inclusive, a tua correção monetária disso também é muito baixa. Ou seja, você vai conseguir comprar um imóvel, você conseguir enriquecer com o teu fixo? Não. A não ser que você tenha um fixo de 50 mil reais. Mas mesmo quem tem fixo de 50 mil reais não quer ter um fixo de 50 mil reais. Mas isso é outro papo. O que eu vou dizer para esse? Você tem que entender entre fixo e variável. Porque é o variável que tem que brilhar o teu olho. Porque é o variável que depende só de você. Se depende só de você, meu amigo, você pode trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia. Porque é variável. É diferente do fixo. Então, e se você confia em você, você acha que você consegue vender, consegue correr atrás, tem alguém para comprar isso de você, consegue pôr essas comissões, consegue fazer o teu próprio horário, no sentido que você trabalha muito menos tempo, mas o teu tempo ele é muito mais efetivo. Um dia que você fez uma ligação, você fez um negócio, uma comissão de 10 mil reais. Muita gente pode ganhar um mês com essa ligação de um dia. Só que como que você vai chegar nessa ligação de um dia? Talvez você fez 100 ligações. Talvez você fez 200. Aí depende quantas ligações você consegue fazer e quer fazer. Quanto você quer trabalhar. Quanto você quer pôr o teu na reta, que a gente sempre conversa aqui, né, Nilson? Skin in the game, colocar a tua pele no jogo, se bater, ter ninguém atendendo o telefone, levando bolo de alguém que você marcou uma reunião, uma proposta que você ficou 3 semanas em cima para ter uma recusa lá na frente. Tem estômago para tudo isso? Tem que ter. Mas é recompensador. É isso aí. Então, vamos encerrar essa conversa agora com essa mensagem, né? Voltando para quem quer ganhar mais, quem está trabalhando e ainda não entendeu as vendas, cara, a recompensa é o variável. Não é, Murilo? Eu queria encerrar essa conversa com essa bomba. A recompensa é o variável. O ouro está no variável. Em busca do variável. Mas é isso aí. Então, amanhã, 15 para as 4 da tarde, de volta no YouTube. Estamos trazendo assuntos aí. Toda terça, quarta e quinta tem live aqui. Voltado para mercado de trabalho, para empresas, para vendas. A gente quer ajudar você a dar mais um passo na sua vida aí. E amanhã tem o segundo episódio da série, né? Do zero ao empreendimento, que a gente tem chamado aqui, como você que quer começar um negócio, não sabe como, ou já tem um negócio, precisa de um pequeno conselho para startar esse negócio, ou já startou e também está tendo alguma dificuldade que a gente pode falar aqui eventualmente. Então, se você não puder estar ao vivo, a gente entende, mas depois também a gente posta o vídeo aqui, né, Nilson? Isso aí mesmo. Isso aí. Valeu, Murilo. Um abraço. Um abraço, Nilson. Até amanhã.